continuando a nossa história, continuando essa aula maravilhosa, né, nós vimos já duas situações de equação, né? Professor, tu é léser, e tem mais? Tem. Nós temos a terceira equação. Nós temos a terceira equação. Professor, tu é léser, não faz a gente tacar uma pedra nessa tua cabeça grande, não? Como é que é possível? Para mim, ou a gente está bem ou a gente está mal. Não. Não. Né? Tem a terceira, que eu posso chamar de equação nula. Professor, tu é leso de novo, é? Como é que a equação pode ficar nula? Siga comigo. Olha lá. Ela pode ser nula quando os bens e os direitos forem iguais às obrigações com terceiros. Professor, não. Tem como não. Os bens e direitos serem iguais às obrigações, leva para a tua vida. Se está acontecendo isso com você, efetivamente você não está ruim. Porque pensa bem, significa que tudo que eu tenho a receber é igual a tudo que eu tenho que pagar. Vamos transcrever isso em numerozinhos? Vamos transcrever em numerozinhos? Olha lá. 10. 10. E qual é a regra geral do bagulho? Aí, tem que ser igual, professor. Isso daí já está no sangue. Ah, eu aprendi 10. É. E agora, professor? O que aconteceu com o sócio? Tudo que acontece de bom ou ruim na empresa vai nas costas do sócio. Se a empresa teve lucro, o sócio se deu bem. E onde fica o dinheirinho dos sócios, gente? Já vou escrever, porque isso aqui tem que estar no teu sangue a vida toda. Patrimônio líquido. Então, o dinheiro dos sócios fica no patrimônio líquido, é isso? É isso. Então, calma aí, professor. Eu tenho 10 laranjas. Eu chupei 10 laranjas. Quantas laranjas sobram? Professor, pelo amor de Deus, eu aprendi com maçã, miserável nada. Some aí o negócio. Então, quer dizer que na equação nula, tudo que você tem de dinheiro fica igual à tua obrigação. Então, olha cá. Ativo. Passivo. Ah, então significa o que, professor? Que todo o dinheiro que entrou na empresa só deu de pagar as contas? Sim. E para os sócios? O que temos para hoje é saudades. Para os sócios não aconteceu nada. Mas pensa bem, apresentamos 3 situações possíveis. 3 situações possíveis. Apresentamos 3 situações possíveis. Aí eu te pergunto, das 3, quais são as boas? Professor, mas por que boas? Pensa bem. Eu tenho positiva, negativa e a nula. A positiva, a negativa e a nula. Então, dessas 3, 2 são boas. Ah, professor, então, por essa lógica, a ruim todo mundo sabe. É quando você está no ferro. Quando você está no negativo, é isso? É isso. E as outras 2, então, são boas? São. Pensa numa empresa, em uma empresa, se você conseguir ter dinheiro para pagar todas as suas despesas, a empresa está bem. A empresa está bem. Por quê? Porque o objetivo de uma empresa, logicamente, é ter lucro. Mas, gente, se você é empreendedor, se você está querendo fazer isso, saiba que você não vai ganhar dinheiro no primeiro dia. O único jeito de ganhar dinheiro fácil é de maneira ilícita. Pelo amor de Deus, vocês querem ser tira. Vocês não podem fazer isso, não. Tá? Então acontece o que? A empresa ela demora 2, 3 anos para se estabilizar. Se você conseguir, lógico, intercalar entre lucro e 0 a 0, você tende ao sucesso. Você tende ao sucesso. Então nós temos que levar isso, tá? Das 3 equações patrimoniais possíveis, 2 são boas e uma é pôde, que tu tá lascado. E muito importante, a equação lá que você tá lascado, a equação que você está lascado, o mais importante dela é a nomenclatura que a banca utiliza. Passivo a descoberto. Belezinha? Belezinha? Entendemos, né? Então aqui eu posso falar o quê? Naquela mesma batida. Aqui eu posso falar que ativo total é igual a passivo
exigível? Eu posso falar que a soma do ativo é igual ao somatório do passivo exigível? Posso. Professor, que diabo é esse E de Costa? Isso é matemática, tia Mariclé. A gente precisa estudar aonde, pelo amor de Deus? Isso daqui é o símbolo de somatório. Lá no Excel também tem. Belezinha? Então, ó, aqui já foi as equações. Vamos continuar. Então, eu vou apagar aqui para ficar o melhor aproveitamento. Professor, não apaga não, eu ainda estou copiando. Pausa o videozinho. Pausa o videozinho, tal, e volta. Belezinha. Tomando aquela aguinha, agora vamos ver o que nós vamos falar. Agora, gente, já que a gente viu a equação patrimonial, entendemos mais o patrimônio, viu um monte de coisa, vamos entender, lembra o exemplo que eu dei do patrimônio, do teu quarto? Que teu quarto é teu patrimônio, tem os bens e direitos e lá as obrigações. Então, nesse movimento, a gente vai falar do quê? Das coisas que tem no teu quarto. Das coisas que tem no teu quarto. Por isso eu preciso falar das contas. Por isso eu preciso falar das contas. Professor, as contas? Nós precisamos falar das contas. Então tá, vamos falar. Mas professor, o que são contas? Contas é o nome técnico. Vou botar outro bonitinho, vai ficar bem bonitinho. Individual, nome técnico individual do patrimônio. Professor, rapaz, eu vou falar a aula todinha. Tu é leso 3 vezes. Como assim? Nome técnico individual do patrimônio? Teu quarto. Lembra do teu quarto? Teu quarto, ele não tem várias coisas, né? Vamos diminuir mais ainda. Fala do teu guarda-roupa. Professor, eu sou concurseiro, nem guarda-roupa eu tenho, não tem problema. Não tem problema. Mas pensa, né? Então, patrimônio, lembra, é lá o teu guarda-roupa. E qual é o nome técnico individual das coisas que tem no teu guarda-roupa? Das coisas que tem no teu guarda-roupa. Então, olha lá. Então, quando eu tratar de contas, quando eu falar de contas, eu estou falando dos nomes das coisas. Eu vou escrever aqui, né, que a gente está aqui para aprender. Das coisas do patrimônio. Professor, aí na hora da prova eu vou falar coisas, Não, miserável. Aqui eu estou falando para você aprender. Tá? Então, olha lá. Coisas do patrimônio. Professor, me dê um exemplo de coisas que tem no patrimônio. Vamos pensar. Então, primeiro, gente, toda vez que eu falar as contas patrimoniais, as contas, quer dizer que é o nomezinho das coisas que tem dentro do patrimônio. Então, preste atenção aqui, um exemplo de uma coisa que tem no patrimônio. Exemplo, que a gente já falou. Uma empresa, aí patrimônio a gente já está tratando de empresa. Então, uma empresa, ela tem veículos? Tem, professor, ela tem veículos. Ah, então no nosso patrimônio, na apresentação do nosso patrimônio, vai ter uma continha bem bonitinha chamada de veículos. Professor, entendi, mais ou menos. Onde a empresa guarda o seu dinheiro? Agora, na contabilidade, ela tem essa frescurinha, tem essa especificidade que a gente tem que ficar esperto. Se o dinheiro for de verdade, professor, tem dinheiro de mentira? Não. Escuta, monstrinho, não. Se o dinheiro for em espécie, a empresa guarda na continha chamada caixa. Então, eu vou colocar bem aqui para a gente aprender só o ouro. Caixa. Ah, e se não for em espécie, né? For guardadinho, tem outras coisas, a gente pode guardar o dinheiro aonde? No banco. Então quer dizer que toda vez que eu nomear o meu patrimônio individualmente, eu vou ter uma coisa chamada conta, professor? É só isso? Só. Entendeu? É isso mesmo. Agora a gente vai evoluindo, né? Nós vamos evoluindo, vamos melhorando. Nós temos que saber que todas essas contas, elas devem possuir
funções, ela deve possuir funcionamento e ela deve possuir natureza. Professor, eu tô aqui para aprender o bagulho, aí tu vem inventando para cima de mim, é? Calma, não. Pelo contrário, nós estamos elevando o nível do nosso estudo a algo nunca visto, nunca visto. Estamos colocando o nosso estudo, né, a nível galáxia. Então, olha lá. Então, quer dizer que essas continhas, lembrando teu guarda-roupa, tem a conta gaveta. Tem a conta gaveta. Mas tem várias contas gaveta, certo? Então, digamos que você é uma pessoa organizada, tem condições, graças a Deus, tá tudo dando certo. Você vai ter uma conta chamada gaveta de meias. Qual é a função dessa gaveta? Guardar meias. Funções dessa gaveta, guardar meias. Como funciona essa gaveta? Se eu tiro meia, se eu tiro as meias, essa gaveta diminui. E se eu coloco meias, essa gaveta aumenta? Sim. E qual é a natureza dessa gaveta? Só essa continha aqui, só essa situaçãozinha aqui, que a gente vai deixar um pouquinho mais à frente para a gente conversar. Beleza? O que eu quero nesse momento que você leve é o quê? O que são as contas? Contas é o nome técnico que eu dou para as coisas do patrimônio. Conta é o nome técnico que eu dou para as coisas do patrimônio. Está aqui o exemplo. Veículos, caixa, banco. E eu tenho que saber que essas contas possuem funções, funcionamentos e natureza. Funções, funcionamento e natureza. Vem aqui comigo, Felipe. Vou dar um exemplo. A conta banco. A conta banco. Vamos esmiuçar ela. Qual é a função? Qual é a função da conta banco? Aí vai estar lá. A função da conta banco é guardar dinheiro fora da empresa. A função da conta banco é guardar dinheiro. Aí, Filipão. A função, primeiramente, pelo amor de Deus, lembra que banco é uma conta. E o que é uma conta é o nome técnico que eu dou para uma coisa do patrimônio. Olha a evolução mais ainda. E essa continha chamada banco? Ela só pode ter 3 subdivisões. Ou ela é um bem, ou ela é um direito, ou ela é uma obrigação. Aí tu vai lá no nosso esqueminha no início da aula que a gente falou. Calma aí. O que é bem? É meu, vale dinheiro e tá comigo. Bem. E direito? É meu, vale dinheiro e não está comigo. E obrigações? É tudo a pagar, isso é fácil. E o banco? Calma aí, professor, o banco é meu, é seu. Vale dinheiro? Vale dinheiro. Está com você? Tá, professor, eu tô aqui com o meu aplicativo. Então isso é o quê? Então o banco é um bem, porque nos itens patrimoniais tem os bens. Entendi. Então que isso que é uma conta é o nome técnico das coisas. É isso. É isso. Então, e nós estamos evoluindo e descobrimos que as contas, elas devem ter função, funcionamento e natureza. Então, a gente está dando um exemplo. Qual é a função da conta banco? A função da conta banco é guardar dinheiro fora da empresa, porque na empresa tem uma continha, eu mostrei aqui para vocês, a conta caixa. Se o dinheiro for guardado na empresa, a conta é caixa. E qual é o funcionamento dessa conta? Funcionamento, porque eu falei que toda conta tem que ter função, funcionamento e natureza. Então vamos lá. A função, guardar dinheiro fora da empresa. E como é que essa conta funciona? Ela aumenta quando
deposita dinheiro e ela diminui quando saca dinheiro. Basicamente, gente, quando eu falo a função, eu estou falando o quê? Para quê? Para que ela serve? Guardar, tá? E o funcionamento é como? Professor. Rapaz, eu estou começando a coisar um negócio. É isso aí, estamos coisando um negócio. Ah, então quer dizer que a conta banco deve possuir função, funcionamento e natureza. A natureza eu pedi uma atenção porque a gente já entra nela. Mas nesse momento eu quero que você entenda o quê? A conta banco ela serve para quê? Para guardar dinheiro. E como ela funciona? Como ela funciona? Isso daqui, gente, é o princípio da não fadiga, tá? Não põe aí setinha não, escreve aí, porque às vezes a gente dá uma vacilada e esquece o que é. Tá? Mas o funcionamento dessa conta, tá? O funcionamento dessa conta é o quê? Que conta, professor? Pelo amor de Deus, a gente está falando do banco. Ah, função, guardar dinheiro fora da empresa. E o funcionamento? Ela aumenta o seu saldo. Ela aumenta o seu saldo quando deposita dinheiro nela. E ela diminui o saldo quando tira o dinheiro dela. Entendeu o que é função e funcionamento? Entendemos, né? Então vem aqui comigo, Felipe. Nesse movimento, que eu peguei um asterisco ali, eu vou escrever até, né? Eu pedi para você colocar um asterisco, eu vou anotar para você o quê? As contas possuem naturezas. Elas possuem naturezas. E o que seria uma natureza da conta? A natureza está ligada ao funcionamento, tá? Ela está ligada diretamente às naturezas das contas está ligado de como ela aumenta ou como ela diminui, tá? A natureza da conta está ligado a como essa conta aumenta e como essa conta diminui. Nesse caso aqui do funcionamento, eu expliquei a parte física mesmo, o que acontece. Aumenta quando deposita dinheiro e diminui quando saca dinheiro. Mas aí o mistério é o seguinte. Isso é a parte da vida, mas nós estamos estudando uma ciência. Então nós temos que trazer esses aumentos e essas diminuições para a ciência. Então, por isso eu preciso saber as naturezas. As naturezas, gente, vai ser o quê? Como as contas se comportam. Como as contas se comportam, tá? Como as contas se comportam. Então, o que nós vamos fazer? Primeiro, as contas possuem duas naturezas. As contas possuem duas naturezas. Elas só podem ter duas naturezas. Elas só podem ter duas naturezas. Ela tem natureza devedora ou ela tem a natureza credora. As contas, ela só tem duas naturezas. Ou a conta vai ter uma natureza, faltou um A aqui. Ela tem a natureza devedora ou ela tem a natureza credora. Professor, e o que vai mudar nessas naturezas? E o que eu tenho a ver? O que vai diferir essas naturezas? Ela vai diferir, né? Ela vai mudar a natureza, ela importa para quê? Eu vou saber qual é a natureza de acordo com o grupo que ela pertence. A natureza da conta vai ser de acordo
com o grupo que ela pertence. Professor miserável. E como é que é isso? Calma, pequeno gafanhoto, calma. Eu estou agora desenrolando o quê? Primeiro eu ensinei o que é contas. Aí você aprendeu o que é contas. E eu falei que essas contas devem ter função, funcionamento e natureza. E eu falei para vocês que o que é natureza? Natureza é como elas se comportam, como elas aumentam ou diminuem os seus saldos. Elas vão aumentar ou diminuir de acordo com a sua natureza. E como eu vou descobrir a natureza da conta? Simples, vai descobrir de acordo com o grupo que ela pertence. Cada grupo específico tem uma natureza específica, entendeu? Belezinha? Então vem aqui comigo. Tipos de contas. Então, olha a história. De acordo com o grupo que ela pertence. Então, primeiro a gente tem que saber dos grupos, para depois saber das naturezas. Então tá, tipo de conta. Vão ter as contas patrimoniais. E nós vamos ter as contas de resultado. Na contabilidade moderna, na nossa contabilidade hoje, nós temos dois grupos de contas. Nós temos as contas patrimoniais e as contas de resultado. E o que eu tenho que saber das contas patrimoniais? Meio lógico, olha lá. As contas patrimoniais estão no balanço patrimonial. As contas patrimoniais estão no balanço patrimonial. Professor, na moral, você não falou que é um balanço patrimonial ainda. Realmente, não falei. Mas eu já te dei o conhecimento necessário para você entender. O que é o balanço patrimonial? Gente, é a apresentação gráfica do nosso patrimônio. O balanço patrimonial é aquela representação gráfica do nosso patrimônio. É aquela frescurinha lá do retângulo cortado, onde ficam os meus bens e direitos e obrigações. Porra, professor, é. Ah, então as contas patrimoniais são todas as contas que estão no balanço. E o que eu posso falar dessas contas? Elas estão no balanço. Então, elas só podem ser contas de bens, direitos e obrigações. Todas as contas patrimoniais são contas de ou de bem, ou de direito, ou de obrigações. Por quê? Porque o balanço, a equação patrimonial só são compostas por essas contas. O professor me fala mais das contas patrimoniais? Falo. As contas patrimoniais migram. Vou botar diferente. Os saldos passam de um ano para o outro. As contas patrimoniais, os seus saldos passam de um ano para o outro, tá? Então, o que você tem que saber? Muito importante. Primeiro, onde estão as contas patrimoniais? Simples, são todas as contas que estão no balanço. São todas as contas que estão no balanço patrimonial. E quais são essas contas que estão no balanço patrimonial? Todas as contas que englobem as contas de bens, contas de direitos e contas de obrigação. E qual é a frescurinha, professor, para nunca mais errar? Simples. Ela tem que estar no balanço e ela tem essa especificidade que é só dessas contas específicas. Essas contas devem estar no balanço. E são contas de bens, direitos e obrigações. Nesse movimento, o que são contas de resultado? Aí ela vai ser o contrário, gente. São contas que não estão no balanço patrimonial. São contas que não estão no balanço patrimonial. Gente, quais são as contas do balanço? Tá aqui, meu amor. Contas de bens, direitos e obrigações. Então, as contas de resultado não estão no balanço.
Então, professor, quais são as contas de resultado? São todas as contas que tratarem de receita e despesa. Todas as contas que tratarem de receitas e despesas são contas que não ficam dentro do balanço. Vão ficar lá fora, numa coisinha só ouro, do jeito deles. Entendeu? Ah, professor, entendi. E calma aí, e tem outra frescurinha dessa conta? Tem. Essas contas, elas têm os saldos encerrados em todo exercício. Os saldos das contas de resultado devem ser encerrados todo o exercício. Professor, calma aí, eu já estou acompanhando as tuas aulas. E eu lembro, o que é o exercício financeiro? O exercício financeiro da empresa ele é coincidente com o ano civil. É isso daí. Que vai de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. É isso daí. Então, o que acontece? Todo final do exercício, quando é o final do exercício? 31 de dezembro. Todo final de exercício é 31 de... O que acontece com as continhas de resultado? As contas de resultado, elas são encerradas. Elas são encerradas. Com essas contas, né, eu utilizo essas contas de receita e despesas para apurar o exercício. Apurar o exercício. Professor, de novo, hein? Tá vendo com essas tuas palavras, fuleiragem. Que diabo é apurar? Quando eu trato de apuração do exercício, é assim. Tem um exercício social. Vai acontecer a vida toda a contabilidade, a escrituração. Lá. Mas a lei, ela fala o quê, ó? Os demonstrativos específicos, eu só quero no término do exercício. E quando é o término do exercício? 31 de dezembro de cada ano. Tá? Enquanto isso, vão acontecendo só a primeira técnica da contabilidade, que é a escrituração. A escritura vai, lá, foi. Aí no final do ano, agora vamos fazer os demonstrativos contábeis. Beleza. Aí eu tenho uma parte do demonstrativo, que é esse cara aqui, que só pode conta de bens, direitos e obrigação. Não é isso? É isso. Mas tem as contas que dá dinheiro para a empresa. Quais são as contas que dão dinheiro para a empresa? Tá aqui. São todas as contas de receita e existem as contas que tomam dinheiro da empresa. São as contas de despesa. Quando chega nesse abençoado término de exercício, nós precisamos ver o quê? Como ficou a nossa empresa. E nós chamamos isso de apuração do resultado do exercício, certo? Apuração do resultado do exercício. O que é apurar? Gente, simples. Apurar o resultado é colocar para brigar as contas de receita com as contas de despesas. Aí tu vai levar para a tua vida e vai lembrar em moral das equações patrimoniais. Se eu tive mais receita do que despesa, pensa na tua vida. Se tu ganhou mais dinheiro do que tu gastou. A primeira situação lá da nossa equação. Ah, eu tive lucro. É, você teve lucro. Agora, se a minha despesa for maior, você teve prejuízo. E se a minha receita for igual à minha despesa? Ficamos por ali. Mas, olha a frescurinha dela. Primeiro, essas duas contas não estão no balanço. E no final do ano, depois que elas brigarem, elas morrem. Depois que elas brigarem, elas morrem. Ela não serve para mim mais aquele ano. Por isso que todos os seus saldos serão zerados. Os saldos serão encerrados. Quer dizer que, aí quando você começar o exercício subsequente, o próximo ano, você tem 0 de receita e tem 0 de despesa. Até nisso tem que ser igual. Aí vai estar lá zeradinho. Para quê? Para você começar todo o seu trabalho novamente de escrituração, para
começar de novo o ciclo sem fim, lá do Rei Leão. É o ciclo sem fim da contabilidade. Belezinha? Sol, Todd, nesse momento eu quero que você saiba o quê? Nós temos quantos tipos de conta na contabilidade moderna? Nós temos quantos tipos de contas na contabilidade moderna? Apenas 2 tipos de contas. Ou contas patrimoniais ou contas de resultado. Qual é a frescurinha? Simples. As patrimoniais estão no balanço e as de resultado não estão no balanço, certo? Outra frescurinha, as patrimoniais, o saldo passa de um ano para outro. Imagina, o veículo, eu tenho um veículo de 100 mil, terminou dezembro, ele vale 100 mil. Deu 1º de janeiro, ele ainda vale 100 mil, entendeu? Já as contas de resultado, não, vão entrar no cacete, vão sair na porrada, e a campeã, né, vai demonstrar como vai ficar a sua vida. Bem, ruim ou meia bomba. Porque lembra, receita igual a despesa, você vai ficar na situação nula. Belezinha?